A Igreja da Ordem Primeira de São Francisco sempre foi um dos maiores tesouros arquitetônicos de Salvador. Com seus detalhes barrocos e o brilho dourado de seu interior, parecia intocável pelo tempo, um relicário de fé e história. No entanto, o que poucos sabiam era que entre os arquivos esquecidos da igreja, escondidos sob camadas de poeira e páginas amareladas, havia uma profecia, um aviso sombrio perdido nos séculos que falava de uma tragédia inevitável. Muitos consideravam essas previsões como meras superstições, mas o destino da construção parecia estar selado desde tempos imemoriais. O desabamento do teto da igreja trouxe à tona interpretações e questionamentos sobre um possível presságio descrito nas Escrituras. Em passagens do Antigo Testamento, há menções a sinais vindos do céu como advertências divinas, como no livro de Ezequiel 13, 10, 15, onde é dito que edificações frágeis, sustentadas por falsas esperanças, desmoronariam sob a tempestade enviada por Deus. Ainda, no Evangelho de Mateus 24, 2, Jesus profetiza sobre a destruição do templo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O paralelo entre essas palavras e a tragédia da igreja não passou despercebido, gerando debates acalorados entre fiéis e estudiosos. No dia fatídico, o ambiente dentro da igreja era de contemplação e devoção. Fiéis ajoelhavam-se diante do altar, enquanto os ecos das preces misturavam-se ao silêncio dos corredores enfeitados por ouro e arte sacra. Foi então que um som profundo e ameaçador cortou o ar. As paredes tremularam. Um rangido ecoou pelo teto e, em um instante, o esplendor dourado da abóbada cedeu à gravidade, ruindo em meio ao desespero dos presentes. A poeira e os destroços cobriram tudo, como se uma sombra do passado houvesse finalmente se erguido para cobrar seu tributo. A tragédia abalou Salvador e rapidamente se espalhou pela mídia. Autoridades alegaram que o desabamento foi causado pela deterioração natural da estrutura, mas a ligação com as antigas profecias despertou um temor profundo em muitos. A igreja, que por séculos fora símbolo de fé e grandiosidade, agora era vista como o cumprimento de uma advertência esquecida. Alguns acreditavam que era um sinal de que tempos sombrios estavam por vir, um prenúncio de algo ainda maior e mais devastador. Outros viam o ocorrido como um lembrete de que até as estruturas mais imponentes estão sujeitas ao declínio inevitável. Independentemente da interpretação, o colapso da Igreja da Ordem Primeira de São Francisco tornou-se um marco na história de Salvador. O episódio deixou um alerta para aqueles que buscam significado nos eventos e reforçou a ideia de que o passado, o presente e as Escrituras estão interligados de formas que nem sempre podem ser plenamente compreendidas. A cidade, agora marcada por essa cicatriz, continuaria a questionar se aquele desabamento foi apenas um acidente ou um aviso divino que finalmente se cumpriu. Os estudiosos religiosos e historiadores começaram a aprofundar suas investigações sobre a profecia e sua relação com outros eventos catastróficos ao longo dos séculos. Em registros antigos, havia menções a templos que ruíram em momentos cruciais da história, sempre acompanhados de períodos de crise ou transformações profundas na sociedade. Alguns textos antigos sugeriam que tais desastres eram não apenas um castigo, mas um sinal de renovação, uma ruptura necessária para que algo novo pudesse emergir. Enquanto especialistas tentavam interpretar o verdadeiro significado do evento, a população continuava dividida. Para alguns, o desabamento era um chamado ao arrependimento, uma exigência divina para que a fé fosse restaurada de maneira pura e sincera. Para outros, era um lembrete brutal da negligência humana, da fragilidade de monumentos que, apesar de sua imponência, não podem desafiar o tempo sem os devidos cuidados. A dualidade entre fé e razão, entre destino e descaso, tornou-se ainda mais evidente nos debates que tomaram conta da cidade. Nos meses seguintes, as investigações apontaram para uma série de falhas estruturais que haviam sido negligenciadas ao longo dos anos. Relatórios técnicos indicavam que rachaduras já haviam sido notadas em inspeções anteriores, mas nada havia sido feito para reforçar a segurança da construção.
Isso levou a questionamentos sobre a responsabilidade das autoridades eclesiásticas e civis, levantando uma discussão sobre a necessidade de preservar o patrimônio histórico sem que isso colocasse vidas em risco. A reconstrução da igreja tornou-se um ponto de tensão. Alguns defendiam que a estrutura deveria ser restaurada exatamente como antes, mantendo sua identidade histórica e religiosa. Outros argumentavam que uma reconstrução moderna, com reforços estruturais invisíveis, seria a melhor forma de honrar o passado sem repetir os erros que levaram ao desabamento. Enquanto isso, setores mais conservadores acreditavam que a igreja deveria permanecer em ruínas, como um memorial do evento e da profecia cumprida. A tragédia se transformou em um símbolo, um marco na história da cidade que jamais seria esquecido. Entre o mistério das escrituras e a análise técnica dos especialistas, a igreja desabada tornou-se uma metáfora para a fragilidade das certezas humanas. O que antes era visto como um monumento imutável, provou-se vulnerável, reforçando a ideia de que nada escapa ao julgamento do tempo, ou talvez da vontade divina. A cidade de Salvador, com suas raízes profundas na fé e na história, agora carrega um lembrete permanente de que até mesmo as estruturas mais sagradas podem ruir, e que as profecias, por mais esquecidas que sejam, podem um dia se cumprir.